Olá, tudo bem? Qual é o recurso mais valioso, foco ou tempo? Logo de cara, várias pessoas respondem tempo, Wellington. Se eu tivesse mais tempo, eu tiraria as ideias do papel, aquelas promessas seriam realizadas de uma vez por todas. Bem, será? O fato é que após a pandemia, muita gente começou a ter tempo de sobra e não necessariamente conseguiu ser mais produtivo, porque falta exatamente o quê? Foco. Tempo é importante, é claro, esse é um recurso extremamente escasso, mas nos dias atuais, mais escasso ainda é a capacidade de ter foco. E por quê? Porque nós temos muitas distrações que nos tiram do caminho, nós temos muitas oportunidades, possibilidades que às vezes são mais atraentes do que aquilo que a gente tinha prometido fazer, e aí se perder é fácil se você não tiver uma capacidade grande de concentração e uma baita disciplina. Quando a gente estuda esse tema, é inevitável chegarmos a um livro chamado Foco, do Daniel Goleman, aquele mesmo da inteligência emocional. O Goleman ensina que existem 3 tipos de foco. O foco interno, o foco nos outros e o foco externo. O foco interno é aquele que está passando pela sua cabeça agora. Exige o que, consequentemente? É o foco que pede de cada um de nós autoconsciência e autocontrole. Em outras palavras, né? Autoconsciência significa você sabe aquilo que você quer, aonde você precisa chegar. Você tem noção daquilo que é prioritário. E autocontrole, você tem capacidade de vencer as tentações que aparecem ou os obstáculos. Você não se deixa conduzir por uma oportunidade que lhe tira do caminho. Não, você segue em frente. Mas, ok, algumas pessoas têm esse tipo de foco e não necessariamente se tornam mais produtivas, porque às vezes elas só olham para dentro de si, falta o foco nos outros, que é essa capacidade de ter empatia, de, por exemplo, numa negociação, enxergar as necessidades da outra parte, no atendimento de um cliente, perceber aquilo que ele precisa e que está por trás muitas vezes das palavras que ele manifestou, dos argumentos que ele trouxe para você. É a capacidade de enxergar o outro profundamente. E isso exige, é claro, um interesse genuíno, um interesse de atender as pessoas, interesse de se importar com elas da mesma maneira que você se importa com você. Isso não é simples, nós estamos numa sociedade extremamente egocêntrica, individualista. Mas é fundamental também termos esse tipo de foco. E o terceiro foco necessário é o foco externo, que é a capacidade de enxergar o contexto, o sistema, os padrões que estão ao redor da nossa vida. Dizendo de uma outra forma, ver além do quintal. Quando você se pergunta, gente, o que está mudando no nosso negócio com a pandemia? Você está fazendo esse esforço de focar externamente. Quando você se pergunta quais as mudanças no comportamento do consumidor que podem nos atingir logo logo ou estão nos atingindo já, você também está exercitando o foco externo. É difícil ter foco hoje, porque quando se fala em foco, não adianta a gente pensar só em uma coisa. É esse equilibrar de pratos, de olhar para dentro de si, o foco interno, olhar para as pessoas ao seu redor, o foco nos outros, e também enxergar aquilo que está no quintal, ligar os pontos, porque às vezes acontecem as coisas e a gente não consegue ligar os pontos. Ligar os pontos é entender porque tudo está acontecendo no mercado, no nosso negócio e nos afetando. Quando você faz esse exercício, consegue dar atenção para as 3 coisas, você é uma pessoa extremamente focada. Mas não é fácil, não é simples, né? Não é? Como nos ensinou Jim Collins, quando nós temos mais do que 3 prioridades, então nós não temos nenhuma. Então o exercício é você, hoje, refletir o seguinte: o que você precisa olhar para dentro de você e começar a fazer para enxergar as suas necessidades? Mas mais do que isso, como você pode se tornar alguém com mais empatia, alguém que provoca ou dá mais alegria aos outros? E também, o que você precisa olhar para fora e que talvez você esteja encapsulado e não consegue ver, não consegue perceber, não consegue notar. Quando você faz esses 3 exercícios, você vai ver que um deles pede mais atenção, ou o foco interno, ou o foco dos outros, ou o foco externo. Um deles vai exigir uma concentração maior, um tempo maior. Você não vai dedicar 1/3 para cada um deles. Você precisa dedicar atenção aos 3, mas a medida é diferente. E a resposta a essa pergunta depende dessa reflexão. E uma reflexão central. Porque você vai chegar ao final desse ano, satisfeito ou não,
dependendo de como você usar o seu tempo. E para você usar bem o seu tempo, você precisa ter foco. Grande abraço, uma ótima semana para você. Logo a gente se vê.